No último vídeo falávamos do milagre do sol em Fátima. E eu comentei sobre este livro, O Milagre do Sol, do americano John Haffert, que foi a Fátima entrevistar testemunhas ainda vivas que presenciaram o milagre do sol. Claro que não poderei narrar aqui todo o livro, mas vou na parte talvez a mais impressionante. Nós temos fé e é uma graça termos esta fé. A fé é uma graça, é uma bênção de Deus. Um homem que não crê, de certas maneiras, é mesmo anormal, porque todos os povos acreditaram em algo que vai além da natureza. Nós temos a fé verdadeira, que é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ninguém é obrigado, a igreja também não obriga, a acreditar em uma aparição particular. Neste caso de Fátima, é muito difícil que não acreditemos. E eu vou me ater nesta parte do livro em que ele fala dos ateus. Ele faz um longo percurso do que estava Portugal naqueles tempos, da Primeira República. Lembrem-se do Afonso Costa, ministro do culto, que dizia, depois disseram que foi boato e hoje em dia descendentes e tudo mais querem desmentir. Mas de fato ele teria dito em uma reunião com seus amigos, comparsas, que em uma ou duas gerações a religião teria acabado em Portugal. Veja a pretensão deste homem. Depois ele disse o que disse. De qualquer maneira, ele proibiu as vestes talares, que os padres saíssem da igreja vestidos com batina, proibiu procissões religiosas, etc. A igreja foi muito perseguida em Portugal naqueles primeiros tempos da Primeira República, que gerou também muita revolta no povo. Então, ele faz este percurso, lembra-nos que naquele 13 de outubro o comunismo tomava o poder na Rússia, a Rússia ia transformar-se até 1991 em uma espécie de grande campo de concentração, digamos assim, porque o povo viveu lá a pior das ditaduras. Foi a ditadura ateia comunista. E era justamente naquele dia 13 de outubro. Nossa Senhora já havia alertado os pequenos pastores que nem sabiam o que era a Rússia. Eles pensavam que a Rússia era uma mulher, que não tinham noção que a Rússia era um país. E já havia alertado antes de acontecer o fato do comunismo, que a Rússia espalharia seus erros pelo mundo. Esses erros seriam os erros do comunismo. Então, vou me ater aqui a explicar o que os ateus presenciaram, e também cientistas, pessoas de gabarito, de estudos, presenciaram o milagre do sol. O americano aqui, de uma maneira bem organizada, dá os motivos cientificamente objetivos daquele dia do milagre. Primeiro, o tempo e o lugar deste acontecimento foram previstos. Ou seja, na aparição que antecedeu o 3 de outubro, os pastorinhos já haviam avisado a multidão que os acompanhava de que haveria uma espécie de prova das aparições que Nossa Senhora mostraria àqueles que lá estivessem no 13 de outubro. Então foram previstos, isso que ele quer dizer. Segundo, uma luz de um brilho extraordinário foi vista num raio de mais de 32 quilômetros, como uma roda de Santa Catarina de fogos de artifício, emitindo grandes fachos de luzes coloridas, as quais se refletiam em objetos no solo. Isso foi testemunhado por aquelas 100 mil pessoas das quais falava, de 50 a 70 na Cova da Iria e as outras 40 mil nos arredores de Fátima, inclusive nos altos dos cimos, etc., viam esta luz. Terceiro, precipitou-se em direção à Terra, depois de alguns minutos, o Sol, chegando a uma tal proximidade que as dezenas de milhares de testemunhas pensaram que era o fim do mundo. Ele entrevistou as testemunhas, portanto ele sabe o que elas pensavam naquele momento. A grande bola de fogo
parou no momento em que parecia que ia chocar-se contra a terra e voltou ao céu. Quinto, ela veio e voltou para a posição do Sol, de maneira que aqueles que o viram creram, de fato, tratar-se do Sol. Ou seja, podia parecer uma ilusão de ótica. Era como que o Sol saindo da órbita, coisa que cientificamente não se explica. O Sol não sai de órbita, mudaria toda a Terra. Foi um milagre que aquela multidão assistiu. E não foram 5, 3, 4 pessoas, foram 100.000 pessoas. O cimo da montanha onde isto ocorreu tinha ficado encharcado após várias horas de chuva constante, secou de repente em questão de minutos. Outra prova do milagre. A 7ª prova que lhe dá. Dezenas de milhares de testemunhas de todas as classes sociais, isso é muito importante. Havia de lá cientistas, alguns nobres da monarquia ainda e gente do povo. Pessoas de diversas classes e credos, porque inclusive ateus foram lá para debuxar, para rir da coisa e dizer, não vai haver nada. Foram lá ateus, inclusive os que escreviam para o jornal O Século, que era um jornal anticlerical, e foi obrigado a dizer que o sol bailou em Fátima. Então, estas testemunhas estendiam-se sobre uma área de cerca de 1.500 km². Agora, importante, uma testemunha importante. Coronel Frederico On, professor da Faculdade de Ciências e diretor do Observatório de Lisboa. Então, um homem que entendia de astros. Declarou ao jornal O Século que foi entrevistá-lo. Se fosse um fenômeno cósmico, ou seja, natural e não milagroso, os observatórios astronômicos e meteorológicos não poderiam deixar de registrá-lo. E é precisamente isto que está faltando, o registro inevitável de todos os distúrbios do sistema solar, por pequenos que fossem. Ou seja, os aparelhos da época teriam registrado se fosse um fenômeno natural. Portanto, não foi um fenômeno natural, foi um fenômeno milagroso. Interrogado pelo jornal se este fenômeno era de natureza psicológica, o cientista respondeu que poderia ter sido. Mas como astrônomo, ele podia de forma segura afirmar uma coisa. Agora diz o cientista: é inteiramente alheio ao ramo da ciência ao qual eu me dedico. Ou seja, os republicanos e ateus queriam demonstrar que aquilo ali era uma espécie de entorpecimento coletivo, digamos assim, de imaginação coletiva. Só que, inclusive, eles assistiam à cena. Eu vou depois narrar para os senhores alguns que não acreditavam em Deus, por exemplo. Foram lá pensando que iam rir da cena e viram o sol bailar. Esta declaração do coronel foi publicada, como eu já dizia, no jornal O Século de Lisboa, logo depois do milagre, com o intuito de dar a única explicação científica possível e oferecer também uma possível explicação para uma espécie de sugestão coletiva, que as pessoas ficaram tão impressionadas umas com as outras que acabam tendo, ora, isto é ridículo quando se tratam de 100.000 pessoas, e algumas muito distantes do local do fato onde ocorreu o milagre. Contudo, à medida que a evidência foi estudada e avaliada, tornou-se absolutamente certo que o fenômeno não foi o resultado de hipnose de massa, é o que queriam dizer, ou sugestão coletiva, pelas seguintes razões. Foi testemunhado sobre uma grande área por pessoas que não estavam na multidão. Isso é muito importante, aquelas que estavam longe no cimo das montanhas. Na multidão havia cientistas e ateus, que observaram o fenômeno não somente com objetividade, mas com cuidado particular para protegerem da possibilidade de sugestão coletiva. Os cientistas já imaginavam isso e foram lá certos de que não cairiam. Então, há um depoimento aqui muito interessante. Estava presente o barão d'Alvaiezere, que cuidadosamente tomou todas as precauções indicadas por Gustave Le Bon em seu livro Psicologia da Multidão. O barão, como todos aqueles homens do seu tempo, estava impressionado com todas essas questões científicas
E esta gente, já naqueles tempos, imaginava que não havia mais, que todo milagre, por exemplo, eles já não tinham mais fé, isso que eu queria dizer. Mas imaginavam que todos os milagres eram um problema psicológico ou de sugestão. Por isso o barão foi lá assistir a coisa e ficou impressionado. Ele não esperava um milagre. Queria ter a certeza de que não seria vítima de sugestão. Depondo ao comitê canônico, declarou: uma impressão indescritível tomou conta de mim e só sei que gritei naquele momento: creio, creio e creio. Lágrimas rolaram dos meus olhos. Eu estava atônito, em êxtase diante da demonstração do poder divino. Converti-me naquele momento. O barão de Alvaliezer faleceu no ano de 1955. Mas vejam que coisa bonita. E a didática, a pedagogia de Nossa Senhora para trazer as almas a Deus. Este homem, que era um descrente, não acreditava, vê aquele milagre e não tem dúvidas, vai lá para demonstrar que aquilo não era milagre e é o primeiro a gritar: creio, creio e creio. Creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Tornou-se um convertido ao ver a cena. Também o Dr. José Garrett, professor da Universidade de Coimbra, um testemunho detalhado, conta que, temendo danificar a retina, tal era o brilho intenso, cobriu os olhos e voltou-se para o lado oposto. Abriu os olhos novamente e continuou a ver o milagre. Vários outros homens ligados à ciência, que foram testemunhas oculares, confirmaram a objetividade do fenômeno e acrescentaram que nenhuma explicação natural podia ser dada. Ou seja, homens que não acreditavam, que não tinham fé, que só tinham fé, digamos assim, na ciência. Há muita gente aí ainda que diz que a religião deles é a ciência. Inclusive conheci um em Lisboa que dizia isso. E vejam aqui estes que diziam a mesma coisa, já há mais de 100 anos atrás, e que dão-se conta de que houve ali um milagre inexplicável. Aliás, todo milagre já é uma situação inexplicável, né? Mas os ateus em geral não querem dar o braço a torcer. O padre Pio Siatisi, da Companhia de Jesus, cientista, que publicou em Roma uma crítica do milagre, diz: não se pode ter a mínima dúvida quanto à realidade histórica deste episódio. O fato de que o milagre foge e é contra as leis conhecidas pode ser provado por certas considerações científicas simples. E ele conclui: dada a indubitável referência a Deus e o contexto geral do episódio, parece que devemos atribuir somente a ele o mais patente e colossal milagre da história. Talvez tão surpreendente quanto o próprio milagre seja a revelação de que as crianças diziam que o céu vinha a afirmar. A Primeira Guerra, que então estava em ápice, logo acabaria. Mas uma outra guerra, ainda mais terrível, começaria após, a menos que as pessoas reconhecessem que a guerra é uma punição pelos pecados dos homens. Os homens tinham que parar de ofender a Deus, que já estava por demais ofendido. Não pararam e veio a Segunda Guerra Mundial, que teve consequências ainda mais catastróficas do que a primeira. Além do mais, em seguida a esta guerra mais terrível, que viria no reinado do próximo Papa, um regime ateu tomaria o poder na Rússia e estenderia seus erros pelo mundo todo, promovendo novas guerras, e várias nações inteiras seriam aniquiladas. Isto são, logicamente, o autor coloca aqui passagens do milagre, das aparições de Fátima e dos segredos de Fátima também. Entretanto, pergunto-me que efeito teve o milagre de Fátima, objetivamente, historicamente, sobre os ateus que governavam Portugal na época. Aí já é um outro episódio, este vídeo ficaria muito grande se falássemos disso tudo. Muita gente não se converte. O próprio administrador de Leiria, que foi muito mal para as crianças, é aquele que ameaçou jogá-los numa bacia de azeite fervente, não se converteu.
Ele dizia que sentiu algo muito especial quando viu a imagem de Nossa Senhora. Ele que era um ateu terrível, né? Um daqueles republicanos fanáticos, inimigos do trono e do altar, dizia que quando viu a imagem sentiu algo muito diferente, mas morreu negando a Cristo. Está escrito, está detalhado, Arthur dos Santos, o seu nome, administrador de Leiria. E também promoveram atos terroristas contra a primeira capelinha que foi construída. A azinheira foi derrubada, a primeira capelinha sofreu um ato terrorista, uma bomba foi lá colocada, ela explodiu. Fizeram de tudo para proibir a devoção, mesmo depois do milagre. Hein? É o mistério da iniquidade. Mas como dizia no primeiro vídeo, o homem põe, Deus dispõe. Fátima continua um fenômeno de peregrinações e vai continuar a ser até que todas as promessas de Nossa Senhora se cumpram. E aquela que esperamos tanto que devemos guardar em nossos corações. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Sejam devotos de Nossa Senhora e queira esse triunfo. Nós devemos trabalhar para esse triunfo. E é por isso que lançamos também o nosso site, que virão abaixo deste vídeo. Nosso sítio internet. Entre lá, ajude-nos a divulgarmos mais e mais a mensagem de Fátima, a devoção ao Rosário e esta devoção tão importante ao Imaculado Coração de Maria, que foi expressamente pedida em Fátima, dizia Nossa Senhora que Nosso Senhor quer implantar esta devoção para a salvação do mundo. Salve Maria!